Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Hoje é sexta-feira, dileto e amado ouvinte, e nós recordamos de modo especial a paixão do nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo dentro do mistério da Páscoa, mas nada impede que a gente possa seguir esse esquema que a igreja coloca para nós para os dias da semana. E o evangelho que nos é proposto, João 14, de 1 a 6, na missa de hoje, é um bálsamo de esperança e fortaleza para os que sofrem, para os que choram e para os que buscam um sentido maior para a vida. E Jesus diz assim no evangelho de hoje: não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. É uma palavra dita aos discípulos que estavam angustiados, como nós sempre estamos, com a iminência da cruz. E nós, às vezes, ficamos angustiados com a iminência da nossa morte, da morte de alguém da nossa família. Quantos de vocês que estão agora nos escutando e tem pessoas que estão aí prestes a viver a sua saída deste mundo, desse corpo, para voltar a Deus, e às vezes você fica na angústia. Não deve. O cristão não deve se angustiar com a morte, com perseguição. A gente precisa ter essa saúde espiritual para enfrentar as dificuldades com espírito de fé. Mas nós não podemos ser apegados a nada nesse mundo, é a perda de tempo. Nós temos que ser livres e o que pode nos libertar é o amor de Cristo. Se Jesus me libertar, se Jesus te libertar, nós seremos verdadeiramente livres. O amor de Cristo nos liberta do medo da cruz, nos liberta do medo do nosso fim, da nossa transitoriedade nesse mundo. Isso é próprio do nosso ser católico, do nosso ser cristão. Não tenhais medo. Essa palavra de Jesus, ela continua nos lábios dos santos, dos papas, e a gente precisa recordar sempre, não tenhais medo. Porque Jesus nos pede uma fé firme, uma confiança que vence a perturbação interior, porque a fé é o remédio que nos estabiliza diante da dor. Você, meu prezado ouvinte, que está aí sofrendo perseguição no seu trabalho, perseguição na família, perseguição política, você que está sofrendo perseguição dentro do seu lar, gente que quer te derrubar, aumente a sua fé. Aumente a sua intimidade com nosso Senhor. E Jesus continua com uma palavra muito bela. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Vou preparar um lugar para vós. Isso aqui é o resumo de tudo que nós professamos e cremos neste mundo. Tudo. Este versículo é uma das promessas mais sublimes que nosso Senhor nos fez. Ele não apenas morreu por mim e por você, mas prepara uma morada eterna para cada um dos seus filhos. O céu não é um ideal abstrato, uma realidade reservada para aqueles que perseverarem na fé e no amor. Isso é o céu. Aí você escuta um teólogo ecofeminista da teologia da libertação, ele vai dizer que o céu é aqui. Não crer nessas realidades profundas. Então é preciso que nós tenhamos esta fé bonita. E Jesus arremata com esse pensamento: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se você vai à igreja hoje, você vai escutar este evangelho. Essas palavras resumem o cristianismo inteiro. Cristo é o nosso caminho,
porque ele mesmo trilhou a estrada da cruz e da obediência. E quando o Santo Padre, o Papa Leão XIV, na sua primeira homilia como Papa, ele diz que só Jesus é que salva, ele é o único caminho, ele é o único que pode nos dar a salvação. Então o pessoal aí da teologia duvidosa ficou a estremecer, porque estão acostumados a dizer que, a ouvir que todas as religiões salvam, todas as religiões são boas, e etc, etc. Nós respeitamos todas as religiões, mas nós sabemos e não podemos abrir mão daquilo que é a nossa fé, extra ecclesia nulla salus, que Nosso Senhor deixou a Igreja Católica como fonte de salvação, e a Igreja tem tudo para que a nossa salvação proceda. Então a gente respeita as outras religiões, inclusive as outras religiões não cristãs, a gente respeita. Nós respeitamos até o satanista. Se quer ser satanista, não tem problema, o problema é seu, vai. Mas nós não podemos negligenciar em dizer que a igreja deixada por Cristo é a igreja que nós servimos. E ela possui todos os caminhos para nos levar à salvação. Se Cristo é a verdade que ilumina a mente e orienta a consciência, a igreja é a depositária dessa verdade. Por isso que na igreja não tem lugar para herege, para pessoas com discursos duvidosos, com discursos que querem agradar o mundo. Ou é ou não é. A vida da igreja é assim. Ou é ou não é. Ninguém é obrigado a ser católico. A Igreja Católica é uma proposta deixada por Jesus. E não é fácil ser católico, então, às vezes é mais fácil ser adepto de outras seitas, de outras denominações que não exigem vida moral, etc. Né? A Igreja Católica é dura. A doutrina deixada por Jesus é uma doutrina difícil para o mundo, porque os cristãos verdadeiros que acolhem no coração a doutrina de Cristo sabem o que ela representa: liberdade, santidade, bondade, tudo isso. Porque Cristo é a vida, que vence a morte e dá sentido ao sofrimento. Portanto, você que está se preparando para a morte, com essa doença grave que você tem, você é cristão, você está recebendo a comunhão, você está tranquilo. Outro dia eu atendi uma pessoa que está nos finalmente neste mundo, e a pessoa dizia com tranquilidade: o meu tesouro é Cristo, e eu o recebo aqui na Eucaristia, e agora recebo nesta unção, estou preparado. Estou nas mãos de Deus, isso é bonito. Então, à luz da paixão de Jesus, que lembramos todas as sextas-feiras, compreendemos que o caminho que leva à casa do Pai passa pela cruz, pelo abandono, pela entrega total. Mas é um caminho seguro, pois Jesus mesmo já passou por ali, por amor de nós. Ele passou pela cruz. A cruz é um caminho seguro. Nós não podemos duvidar disso. São Cipriano de Cartago, no século III, dizia: não podemos seguir a Cristo sem seguir o caminho que ele percorreu. Quem deseja alcançar a glória com ele deve primeiro suportar com ele a cruz. Suportar com Cristo a cruz. Essa palavra de São Cipriano de Cartago, ela nos insere dentro do que Jesus quer de nós, que é essa coragem de caminhar com ele. Vocês estão entendendo que não é fácil ser um cristão de verdade? Não é. Mas uma coisa eu asseguro a vocês: quem acolhe em profundidade o mistério de Cristo possui um sossego de alma invejável. Que Deus nos ajude a viver essa graça e que esta sexta-feira te ajude a viver este santo amor. Que nosso Senhor, que venceu a morte,
e nos prometeu a morada eterna, fortaleça sua fé em meio às tribulações que nós vivemos neste mundo. E nos ajude a caminhar com Ele, confiando que a cruz é o sinal mais seguro do amor. E que cada sexta-feira possa nos ajudar a unir nossas dores à paixão redentora de Cristo. Eu creio que esse tema, muito caro a todos nós, foi oportuno para muitos de vocês que estavam precisando ouvir isso. Abandonar-se à cruz, desapegar-se das coisas passageiras, perder o medo do caminho para o céu e saber que nós não estamos por um acaso neste mundo. Nós estamos aqui porque Deus nos ama. E a Santa Igreja nos dá aquilo que nós precisamos para nos armar contra as tribulações deste mundo, que é a palavra, os ensinamentos, os sacramentos e as bênçãos sacramentais. Assim seja. Amém. Eu quero concluir lembrando a antífona da entrada da missa de hoje, que é de Apocalipse 5:9. Vós nos redimistes, Senhor, pelo vosso sangue, de todas as raças, línguas, povos e nações, e fizeste de nós um reino e sacerdotes para o nosso Deus. Essa passagem é muito bonita, muito importante, porque ela recorda o sangue de Cristo, que selou uma nova e eterna aliança, com todas as raças, com todas as línguas, com todos os povos. O sacrifício de Jesus na cruz foi até por você que o rejeita. E o que Nosso Senhor fez de nós? Um reino de sacerdotes. O sacerdócio está ligado à oração, ao sacrifício, ao incenso, ao altar. Uma mãe de família, ela tem um poder de orar com seus filhos. Isso é a dimensão sacerdotal do batismo. Nós temos o poder de rezar, de interceder, de elevar louvores a Deus através da nossa oração. O sacerdócio ministerial é próprio do presbítero, do padre, né? Mas pelo batismo nós herdamos essas riquezas de Cristo, a sua dimensão sacerdotal. Nós podemos oferecer o sacrifício e a oração. O poder real, o serviço ao pobre, aos que sofrem, como nós já falamos. E o serviço profético, com a nossa vida, com a nossa palavra, com o nosso testemunho, contrapor aquilo que o mundo oferece como caminho. Os caminhos do mundo levam ao abismo. O caminho de Cristo nos leva ao céu. Assim seja. Amém. Senhor nosso Deus e Pai, eu oro neste momento por todos os ouvintes que vivem momentos de tribulação, de desafios, de grandes e graves sofrimentos. Eu coloco, Senhor, na Tua presença, o ouvinte que está sofrendo, que está passando por momentos difíceis e angustiosos. Conceda-lhe, Senhor, a graça da paz, da vitória e da unção na santa esperança. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora das Dores, venha sobre você e os seus a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Abençoada sexta-feira para você e os seus. Fique em paz.